Olá pessoal, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje vou falar sobre o dia kármico 14. Eu já fiz um vídeo sobre dívidas kármicas, eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo muito detalhadamente sobre o que significa cada dívida kármica, né? Que é a 13, 14, 16 e 19. Já fiz um vídeo sobre dia kármico 13 especificamente, que eu falo vários exemplos de quem nasceu no dia 13 e tá muito legal o vídeo, muito completo. E nesse vídeo de hoje também vou falar vários exemplos de quem nasceu no dia 14 para exemplificar mesmo como é que essa dívida funciona na prática e qual que é a lição que a pessoa tem que aprender também na prática. A dívida kármica 14, falando bem resumidamente aqui, né, não vou me prolongar porque já fiz um vídeo sobre isso, é a dívida kármica dos bens materiais. Então, em vidas passadas, essa pessoa se apegou muito a bens materiais, teve uma ambição desmedida, deu muita importância para, né, valores materiais, físicos. E também, assim, quando você vai ver a dívida kármica 14 na prática, você vê que muitos parceiros traem a pessoa que tem a dívida kármica. Então, é um padrão, assim, que pode também ser analisado como se apegou tanto ao lado físico em vidas passadas que não teve muito esse caráter. Então, nessa vida pode sofrer o que a pessoa que estava com ele sofreu em vidas passadas. Também tem esse lado. E o número de dívida kármica também pode ter, em vidas passadas, feito algo fraudulento, sabe? Passar a perna em alguém, tudo para, né, conseguir bens materiais. E aí, nessa vida atual, a pessoa ela tem que aprender a lição do desapego, evoluir espiritualmente e desapegar, tanto de não ficar preso a pessoas e nem a bens materiais. E entender que a vida é feita de constantes mudanças. Isso, assim, é básico. Todo mundo que nasceu no dia 14 passa por altos e baixos, e assim, direto, quando a vida está estabilizada, ela volta assim lá para baixo. E eu vou dar vários exemplos que vocês vão entender. O primeiro eu vou falar de um conhecido meu, antes de falar das celebridades, famosas, figuras públicas, vou falar de um conhecido meu, que nasceu no dia 14 de setembro, é um virginiano, e ele desde muito novinho, né, ele já fez concurso público e aí ganhava bem, só que aí fez faculdade também, e aí começou a trabalhar, a fazer jornada dupla de trabalho, depois que se formou, trabalhando em 2 empregos, e para ele era muito importante assim ganhar mais e mais dinheiro e ir aumentando os bens materiais dele. Aí tá tudo bem, né? Porque não trabalhar em excesso, mas quando a gente pensa no virginiano, né? Mas até aí tá tudo bem. Aí ele casou com a esposa dele também, a ex-esposa, casou nessa época, e ele era um homem bem tradicional, de assim, eu vou sustentar a casa, você não precisa trabalhar, eu vou colocar o sustento. E aí ele foi conseguindo comprar um imóvel aqui, um terreno de lá, outro imóvel, e foi crescendo o patrimônio dele. Até que a vida dele daqui foi para lá, quando ele descobriu que essa esposa estava traindo ele com um amigo dele do trabalho. E essa esposa também estava grávida, e aí ele teve que fazer até teste de DNA para ver se o filho era dele, e era. Mas se divorciaram, e na época ele casou com comunhão total de bens, e metade do patrimônio dele, que ele adquiriu quando estava casada com ela, foi para ela. Então metade dos imóveis, metade dos terrenos, tudo é dela. Tudo que ele fez jornada dupla de trabalho para construir foi para a esposa que traiu ele. E poderia, né, na justiça, até na época eu tinha falado assim, mas você poderia ter vindo na justiça, comprovado, né, que ela estava traindo. E não, mas minha família é muito tradicional, não queria expor esse lado, né, que ele foi traído. Então, tinha muito isso da imagem, então se divorciaram. E aí ele perdeu metade do patrimônio e a pessoa que ele amava. Então essa é a dívida kármica. E a vida dele, assim, até hoje eu vejo que tem umas mudanças, assim. Teve que se mudar de cidade sem ter esperado. Mas é muito, assim, aprender que a vida é mais do que o lado material. E que não vale a pena se apegar a nada. Sério, se o número 14 estiver muito, muito, muito apegado a algo material, a vida dá trata de ensinar que não vale a pena. Esse é o primeiro exemplo.
O segundo exemplo que eu trouxe para vocês foi o rei Charles. O rei Charles. Que ele é um escorpiano do dia 14 de novembro e só foi ser rei depois dos 70 anos de idade. Ou seja, quem viu The Crown, viu que ele sempre quis muito ser rei. Tava esperando se desde novinho achando que ia ser rei. Casou com a Diana, você daqui a pouco. Não. A vida mostrou assim, não adianta você ficar muito esperando isso que não vai acontecer. Sempre se importou muito com a imagem pública e aí a vida também deu um calote com ele, assim, não adianta você também ficar preocupado muito com sua vida pública, que aí o que tá por trás por debaixo do tapete, a vida mostrou, né? Então, assim, sempre quando ele pensou que ia dar uma equilibrada, vinha um calote, por exemplo, né? Veio os escândalos de traição dele com a atual esposa, né? Camila, se eu não me engano. E ele era casado com a Diana na época, então todo mundo na Inglaterra, do mundo, não gostava, não ia com a cara dele. E aí depois, quando ele conseguiu casar, falou, agora vai dar uma estabilizada, a Diana morreu. E aí também, né, mais uma reviravolta na vida dele, mais ódio vindo pra ele. Então é muitas reviravoltas, né? Não adianta também os famosos que se importam muito com a imagem pública, também vivia acontecendo isso com a pessoa, né? Se você for ver assim, o número 14, eu me importo muito com a minha imagem. Aí vem tudo que tá debaixo do tapete dessa pessoa à mostra, assim, se importa com a imagem, deixa eu destruir sua imagem. Então é basicamente assim, evolui, não se apegue, evolui espiritualmente e aceite as mudanças e entenda as lições das mudanças. Outro famoso que tem essa dívida kármica 14 é a Giovanna Eubank. Ela é virginiana, do dia 14 de setembro. E o primeiro alto e baixo da vida dela foi com o casamento com o Bruno, né? Que um pouco depois deles casarem, ele traiu ela. E aí eles entenderam, cada um, né, entendeu a sua lição da vida, voltaram e o laço ficou mais forte. E compreenderam, né, o que aquela separação queria dizer. Mas se você vê, também é um padrão, né, de traição da pessoa. O rei Charles traiu a Diana. Talvez em vidas passadas ele já tivesse esse comportamento de trair, né? Mas acontece muito isso, né, de quem tá... Aí a Giovanna foi traída pelo Bruno. Então acontece muito isso, né? O meu conhecido, a esposa dele traiu ele. Então, vamos vendo esses padrões, né, já acontecendo. Mas, enfim, compreenderam a lição, voltaram. E aí, depois, ela adotou uma filha. Ela estava viajando a trabalho para a África e conheceu a filha dela, a Titi. E ela diz que nem estava planejando ter filhos na época, mas só sentiu, né, teve aquela intuição que ela é minha filha. E ter uma mudança brusca, né? Se adaptou, adotou a criança, né? Teve que adotar uma criança, né? De outro país, outra etnia, outra cor de pele. Entender os ensinamentos que ela tem que passar para essa criança, né? Não é fácil ser uma mulher preta, então ela tem que compreender todos os ensinamentos para passar para aquela filha. Então ela só aceitou porque a vida quis dar para ela. Então uma evolução, você vê que uma pessoa que já evoluiu mais espiritualmente, já é mais evoluída espiritualmente. Então, depois, um tempo depois também adotou um menininho também da África. E, gente, por último, para terminar o vídeo, eu vou falar sobre outra figura pública que, se eu não me engano, é sagitariana e rende muitos memes aqui no Brasil, a Dilma Rousseff. Nasceu também no dia 14, se for sagitariana é 14 de dezembro. E, gente, Ops! A câmera caiu. Só porque eu ia falar um pouco de política. Quer um exemplo maior de dívida kármica do que você ser presidente? Tá lá no alto, presidente de um país. O alto do alto. E ser expulso dessa presidência? Baixo. E foi isso, assim, a vida dela. Não conheço mais da Dilma, não sei muito sobre a vida dela, para ver todas as lições kármicas, mas uma clara é essa, né? Ela estava na mais alta posição pública que uma pessoa, se você imaginar, pode ter, e foi expulsa dessa posição. Isso é o número 14, não se apegue.
E se essa pessoa for fraudulenta também, né? Se roubar, por exemplo, aí aumenta mais ainda a dívida. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha. Tchau, tchau!